Boa noite a todos vocês. Nós estamos começando o quarto dia da Semana Santa, essa semana tão especial, né? Restaurados em Cristo. E nós vamos aqui a 5 minutinhos já começar o nosso programa dessa noite. Fique atento, pegue a sua Bíblia e abra o seu coração para que Deus possa falar a você. Seja muito bem-vindo e boa noite.
em Cristo posso sempre confiar. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Nos dias Não entra, tem só 6 pessoas. Jesus Cristo sempre é meu grande amigo. Se falta amor, é Jesus que me ajuda a entender. Jesus e eu, para sempre estaremos bem unidos. Feliz serei, partilhando minha vida com Jesus. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Amizade que jamais acabará. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aí recomeçando o nosso programa. Hoje é o quarto dia, né? Seja então bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui. E, queridos, nós vamos colocar mais uma música. Eu espero que aí da sua casa você possa, com o seu microfone fechado, mas louvar a Deus, cantar louvores a Ele e exaltar o seu nome, que somente Ele é digno aí de toda glória, de todo louvor, não é? Para que você possa estar aproveitando esses momentos de adoração a Deus. Nós vamos, então, dar continuidade cantando, né? Essa mais uma música especial, então que você possa cantar aí da sua casa, tá bem?
imaginar tuas mãos a me encontrar, o Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração pra alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, eu sei sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar, o Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração pra alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, eu sei sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar, o Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Que mensagem linda, não é? Estamos aguardando aí esse Deus de toda glória que em breve, eu creio, um dia virá para nos abraçar e nós recebemos a sua glória. Neste momento, nós vamos cantar o hino oficial dessa semana. É a nossa semana, como é o nome dela mesmo, tá lembrando aí? Restaurados em Cristo. Nós vamos cantar agora essa música que fala que Cristo ele nos restaura, né? E essa semana é uma semana de restauração da nossa família, da nossa vida. A gente começa a perceber na Bíblia personagens. Hoje a gente vai estudar sobre um personagem bem interessante, que teve suas falhas, teve seus fracassos, mas não permaneceu caído. Jesus o levantou. E é assim a nossa caminhada, né? Às vezes a gente cai, mas a gente não pode ficar prostrado, a gente se levanta. E aí agora nós vamos cantar sobre esse Jesus que restaura a nossa vida e restaura a nossa família. Então, é a música tema, né, da nossa semana. Nós estamos hoje no 4º dia e você pode cantar também louvando ao Senhor nesse momento. Na sequência, nós faremos oração. Iniciaremos aí, então, o nosso tema de hoje. Determinado, carrego
ressuscitou e hoje vive. Graças a Deus, né? Que ele ressuscitou e hoje ele vive. Que maravilhosa esperança. Eu gostaria de convidar a Jane, dá para abrir o áudio aí, Jane? E fazer a nossa oração inicial aqui? Pode ser? Pode sim. Que... Boa noite a oração. todos. Então, vamos orar, então? Vamos sim. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela tua paz, Senhor. Quero te agradecer por esses momentos de estudo da tua palavra, Senhor. Esteja conosco, nos dando entendimento, sabedoria da tua santa palavra. É o que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Jane. É maravilhoso a gente poder tirar um tempinho, né, do nosso dia, e eu quero parabenizar você que tirou esse tempinho para meditar na palavra de Deus, né? Provavelmente você deve ter tirado um tempinho de manhã cedo, mas assim, no final do dia é tão bom a gente parar, meditar na palavra de Deus. E a Semana Santa, ela acontece aí todos os anos, mas ela tem uma característica bem especial. É uma oportunidade de nós relembrarmos tudo que aconteceu na vida de Jesus naquela última semana, né, da vida dele. E os sentimentos que passaram ali, não somente dele, mas dos discípulos que acompanharam. No vídeo que nós vamos assistir agora, nosso tema de hoje é falhar não significa fracassar. E ontem eu até me empolguei, né? Eu terminei falando de amanhã, gente. A verdade importa, é só amanhã, viu? Hoje falhar não significa fracassar. E é interessante que eu vou perguntar aqui a vocês assim, quantos de vocês já passaram por uma situação de aprender a andar de bicicleta
E quem foi que andou de bicicleta assim, e andou pleno e plena, de um jeito que nunca caiu, nunca se arranhou, não aconteceu nada, né? Eu duvido aqui que tenha acontecido algo assim com alguém que saiu assim, já andando na bicicleta, e foi quase como um ciclista profissional. Não foi bem assim, né? A maioria de nós tentou uma vez, tentou duas e deu uma caída. Eu me lembro mesmo, eu tenho uma cicatriz no cotovelo, né? Agora está bem clarinha, que faz muito tempo, mas eu ainda tenho a cicatriz assim no braço aqui de uma dessas minhas andanças, não do aprender a andar de bicicleta, mas do já estar tão achando que sabia andar de bicicleta que eu já andava na bicicleta, eu nem verificava os freios, né? E daí, então, interessante que quando eu não verifiquei os freios, muito empolgada, peguei uma bicicleta da minha tia e uma ladeira um pouquinho acentuada, né? E eu desci ali da casa da minha tia para a casa da minha avó e, olha, eu não andava devagar não, sempre andei correndo de bicicleta. E aí, nessa empolgação, descendo a ladeira ali, sentindo o vento no rosto, curtindo aquele momento, mas quando chegou perto da ladeira, né, que a gente faz quando a gente vai chegando perto da ladeira, da curva, a gente vai procurando freio, para ir diminuindo a velocidade. E aonde estava o freio, queridos, ele não estava lá, né? Não estava lá. E aí, na frente, tinha um riachinho com muitas pedras, dobrando assim a rua, tinha uma Brasília verde, me lembro até hoje, um carro Brasília, né? Para alguns aqui, eu acho que vai ser um pouquinho, não vai entender nem que tipo de carro é esse, que não foi do tempo de vocês aqui, eu acho que o Lourenço não conhece, o Thiago também não, né? E aí, então, a Alexia aqui, os mais novos, aí o Ângelo, a Pâmela, e aí tinha uma Brasília, eu falei, e agora? Para que lado eu vou? Vou me esborrachar no Riacho ou na Brasília, né? Porque nos dois lugares eu tenho que esborrachar em algum lugar. E ali eu disse, vou tentar fazer a curva. E eu tentei fazer a curva, eu consegui. E eu dei um raspãozinho assim na Brasília, passei por cima do capô da Brasília e meu pescoço foi parar na esquina, assim, na calçada, né? Eu sou pernambucana e lá na minha cidade tem muita rua assim, tem muita pedra, a região do Pernambuco tem muitas pedras, então as ruas são calçadas de pedra, né? Pedra mesmo, sim. Então aqueles quadradinhos de pedra. E eu parei assim, bem no meu pescoço ali, eu me levantei e o arranhão ficou, né? Não ficou outras coisas assim, ralado o joelho bem pouquinho, mas a cicatriz no cotovelo é o meu recado de dizer, ande devagar, minha filha, verifique os freios antes de sair, né? Porque, na realidade, a gente se empolgou ali, mas a gente, às vezes, cai andando de bicicleta, às vezes já sabendo andar numa motocicleta, numa moto, às vezes acontece, alguns erros, algumas falhas que a gente comete, e com certeza para andar de bicicleta você precisou da ajuda de alguém, de um pai, de uma tia, de uma mãe, alguém que te ajudou, assim, que te apoiou ali para que você conseguisse caminhar. E a gente vai ouvir agora, né, ver e ouvir a história de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus. E a gente vai ver bem curtinho, 4 minutinhos, a gente vai assistir, relembrar como foi esse momento de Pedro em relação a Jesus. Vamos então assistir. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Isso mesmo, Lorenzo. E agora a gente vê como é que isso aconteceu, tá bom? Lorenzo, eu vou pedir tua ajuda para não mexer, para não compartilhar a tela agora, tá bom? Até o finalzinho, tá bom, Jó? Tragam as testemunhas. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo,
o Filho de Deus. Tu o disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Que vos parece? É réu de morte. Morte! Professora, por que o tá tão travado? Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Que momento difícil esse daí para Pedro, não é? Negar o mestre. Só esclarecendo ali, Lourenço, você disse que estava travando um pouquinho, talvez seja o sinal da internet, viu, meu bem? Às vezes acontece, mas está tranquilo aqui. Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical e antes um pouquinho, lembrar que algumas vezes você já pensou que, embora vencedores de Jogos Olímpicos, né, a cada 4 anos, 90% dos melhores atletas do mundo, eles nunca conquistaram a medalha. E como eles, né, muitas vezes nós tentamos, mas nem sempre nós vencemos. Muitas vezes o nosso emprego não é o que nós esperamos, ou então a nossa vida se acaba se tornando algo completamente diferente daquilo que nós estávamos imaginando. Algumas vezes, casamentos são iniciados com esperança e terminam em lágrimas, ou os nossos filhos se tornam uma grande preocupação, uma preocupação constante. Nós temos dificuldades em educá-los. Às vezes, a situação do nosso país e os políticos nos decepcionam. Amizades são traídas. Às vezes, as orações não parecem ser respondidas. Mas mesmo as coisas que nós conseguimos alcançar, muitas vezes também nos decepcionam. A sensação de falha nunca está longe da superfície. E a Bíblia, ela registra muitas falhas de seus personagens, né?
mostrando a vida como ela de fato é. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia é sobre pessoas reais, como eu e como você. E hoje nós vamos estar estudando esse personagem bíblico, né, Pedro, e lembrando aí seus insucessos, mas também, antes do grande sucesso que Pedro teve na vida, esse momento de fracasso. Que a gente possa pensar que a gente pode até falhar, a gente pode cair, mas a gente não precisa ficar prostrado. A gente tem um Deus que nos ergue, né? A gente fica pensando, que tipo de olhar foi o que Jesus estendeu a Pedro? Esse vídeo que a gente assistiu não focou muito na questão, não parou ali no olhar, né? Mas qual foi o tipo de olhar que Jesus deu? Será que foi um olhar de reprovação ou foi um olhar de aceitação? O fracasso, ele não é fatal se nós reconhecemos que todos falham. A gente tem que pensar assim. E Pedro, ele negou seu mestre 3 vezes. E por que será que isso aconteceu? Por que Pedro negou, né? O que vocês acham? A gente pode abrir agora o microfone para uma breve discussão. Por que vocês acham que Pedro, ele negou a Cristo? O que vocês acham? Por que ele negou, né? E Jesus já tinha conversado com ele antes, dizendo, olha, ele disse, olha, eu vou contigo, Senhor, até a morte. Jesus falou, olha, Pedro, você ainda não está pronto. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, de maneira nenhuma, assim, vai acontecer isso. E por que vocês acham que Pedro negou a Jesus? Alguém gostaria de falar? Para a gente trocar essa opinião aí rápido, antes da nossa mensagem de hoje? Quem gostaria de se pronunciar, falar sua opinião, pode ficar bem tranquilo, tá? Aqui não tem respostas certas ou erradas, não. É só o que a gente pensa aí agora. O que vocês acham? Quer falar aí, Regiane? Abriu o vídeo? Pode falar. Boa noite, né, para todos. Boa noite. Eu penso que medo, né? Medo de... Morrer. Roy disse que medo de morrer, medo de passar, né? Passar por tudo aquilo que Jesus estava passando, né? Porque ele viu ali que realmente ele estava preso, né? E que as coisas não iam ficar boas, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente se mostra ter coragem, como ele mostrou antes, né? Quando Jesus falou para ele que ele ia negar, ele disse que não, né? Que ele seguiria Jesus até a cruz, até a morte. Mas na hora do vamos ver, né? Na hora da dificuldade mesmo, às vezes nós fracassamos, né? E aí, acho que assim, tudo que a Bíblia mostra é para nos guiar, para nos dar um norte, para nos dar exemplo. Então, assim como Pedro caiu e Deus o levantou, isso também pode acontecer também com os nossos fracassos, se nos arrependermos. Muito obrigada, Regiane, isso mesmo. Mais alguém gostaria de participar? Alessandra, Alexia aí. Não sei se a Alexia está assistindo junto ou só a mamãe está assistindo. Tiago, a Sandra, a Giane, pode falar aí. O que é que vocês acham aí desse momento aí de Pedro? Lorenzo também pode falar. Lorenzo, o que é que você acha? Fátima, professora Fátima. O que é que vocês acham aí dessa situação? Se você fosse o comentarista, o jornalista da época, assim, estivesse acompanhando a situação de Pedro, o que é que vocês iam dizer, hein? Sabendo que Pedro tinha andado com Jesus. Alguém mais quer falar? Todo mundo preocupado, com vergonha, né? Fica tranquilo, tá bom. Vou dar vou contar de 1 até 3. Se alguém quiser falar, agora é a hora, tá bom? Alguém vai querer falar? Levanta a mãozinha. Tranquilo? Opa, Lorenzo levantou a mão. Diga, Lorenzo. Pode falar, Lorenzo levantou a mão. Não quero falar, não, só levantei a mão mesmo. Ah, tá bom, só para testar se estava funcionando a mãozinha, Lorenzo, tá legal. Tá bom então, querido. Então, nós vamos agora ouvir, tá? O pastor Luiz Gonçalves, né, que tem a mensagem de hoje. E eu vou fazer o contrário, eu vou colocar uma música agora, mas eu vou deixar a música para o final, vou trocar, vou deixar essa música aí para o final, vou colocar agora o pastor Luiz Gonçalves, e essa música depois é uma reflexão, acho que vai ser melhor para a gente fechar, tá bom? Então, preste bastante atenção, pegue a sua Bíblia, já tem a sua Bíblia do lado para você abrir o texto que o pastor Luiz Gonçalves vai falar,
você grifar, tá certo? Então, você dizer assim, olha, eu estou aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, deixa eu grifar direitinho, e ele vai falar mais uma vez aqui para nós. Vamos, então, agora compartilhar esse momento especial. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para continuarmos estas programações lindas de uma semana maravilhosa, a Semana Santa, restaurados em Cristo. E aí, tá gostando? Tá aproveitando bastante a programação? Tenho certeza que sim. Não perca nenhum detalhe, nenhum versículo, nenhuma explicação, porque tudo isso vai ajudar você na sua caminhada cristã e na vitória que você vai receber de Deus dia após dia. Eu gostaria que você também divulgasse essa programação para os seus amigos, que você compartilhasse com os seus amigos. Afinal, o que é bom para a gente é bom para os nossos amigos, os nossos queridos, correto? Bom, hoje nós vamos falar um tema muito importante e o conteúdo realmente é formidável, extraordinário. Vale a pena você ficar atento a cada ponto dessa mensagem, tá bom? O tema de hoje é falhar não significa fracassar. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque falhar todo mundo falha, todos nós falhamos. Agora, fracassar, aí já é outro nível. E nós precisamos, então, conversar sobre este assunto. Mas antes de eu abrir a Bíblia para ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vou orar por você, por sua casa, por sua família. Vou orar por sua igreja, vou orar por seus negócios. Vamos orar por sua vida espiritual também. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa e por podermos estudar a Tua Palavra sobre o tema Restaurados em Cristo. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, tem muitas pessoas que estão enfermas, tem outras que perderam o emprego, tem outras que perderam um ente querido e tem outras pessoas que neste momento estão passando por uma grande luta, por um grande sofrimento. Meu Deus, venha nesse instante com a tua mão poderosa, com a tua graça maravilhosa, abençoar esta pessoa, abençoar esta casa, abençoar este lar, esta igreja, esse grupo de estudos. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que tanto necessita da tua misericórdia. Também, Senhor, abençoe o trabalho dessas pessoas, os negócios de cada uma delas. Fortaleça também, Senhor Deus, a saúde física, emocional e espiritual. Se, porventura, acontecer uma falha, que a gente se levante em Teu nome, para que a gente não fique fracassado. O Senhor mesmo nos garante a vitória. Por isso, eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiz uma oração um pouquinho mais longa, porque eu queria orar por alguns detalhes específicos na sua vida e também na minha vida. Meu amigo e minha amiga, nós vamos agora ler o texto para falar sobre o tema falhar não significa fracassar. E o texto é Mateus 26, do 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Agora verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Uau! Que texto, que história, que diálogo, que porção impactante da palavra de Deus, você não acha? Bom, você conhece a história de Pedro e conhece um pouco da história dos demais discípulos de Jesus. Cada um deles tem uma história bastante comovente e bastante importante, porque cada história é cheia de detalhes que são para nós como modelo, como inspiração, como orientação, para que a gente possa continuar a caminhada. Pedro era uma figura bastante interessante dos 12 discípulos e, por que não dizer, uma das figuras mais impressionantes da história do cristianismo. Você sabe que muitas pessoas na história da Bíblia cometeram falhas, tiveram derrotas, tiveram momentos difíceis.
Eu poderia citar Moisés, por exemplo, Jeremias, eu poderia citar Jonas, eu poderia citar vários outros nomes, do Velho e do Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar somente sobre Pedro. Pedro era uma figura, sim, era uma pessoa sincera, era uma pessoa bem autêntica, e como diz na linguagem mais moderna hoje, com Pedro era papo reto. Ele falava claramente, abertamente, era sincero, falava o que pensava e às vezes falava para pensar depois no que havia falado. Pedro era impulsivo, era um tipo sanguíneo, era uma pessoa que realmente tinha no coração sinceridade. Cometia vários erros, mas era uma pessoa muito sincera. A Bíblia chega a dizer que Pedro, por exemplo, ele oscilava bastante e ele ia de um extremo a outro em fração de segundos. Por exemplo, Pedro andava sobre as águas pela fé olhando para Jesus. Isso é maravilhoso, é vitorioso. Mas daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus, olha para as águas, para as ondas e começa a afundar. Então veja, Pedro é aquele que em um momento está andando sobre as águas vitorioso e daqui a pouco está sendo um fracasso, está sendo derrotado, está afundando, está morrendo, e aí ele grita, Jesus, salva-me, e Jesus vai, socorre e o salva. Mas Pedro tinha outros detalhes na vida também. Por exemplo, quando Jesus fazia uma pergunta, o primeiro a responder era Pedro. Ele sempre respondia assim, rapidamente, em primeiro lugar. Mas Pedro, ele tinha as oscilações. Por exemplo, a Bíblia menciona em Mateus que uma vez Jesus estava dizendo aos discípulos que as pessoas diziam que Jesus era isso, era aquilo, era João, era Elias, era um profeta e tal. Aí Jesus olha para eles e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, que maravilha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Dizendo, Pedro, você foi usado por Deus para dar essa resposta. Veja que maravilha, isso é o máximo, é ou não é? Mas momentos depois, Jesus disse, eu vou para Jerusalém, serei traído, serei julgado, condenado, e vão me matar, e vou ser sepultado e tal, ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus estava contando para eles esses assuntos, e Pedro levanta a mão de novo e diz, Senhor, se tu sabes que vais a Jerusalém e vais ser preso e morrer e tal, então é muito simples, o Senhor não vá para Jerusalém, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te daqui, Satanás. Então veja, Pedro, em um momento ele era usado por Deus, em outro momento era usado por Satanás. E também tem mais alguns detalhes. Uma vez, Jesus disse a Pedro, Pedro, é o seguinte, o diabo está cirandando você. O diabo está lutando para derrubar você, para destruir você. Então eu vou te falar uma coisa, eu orei por você, eu estou intercedendo por você, e eu quero, Pedro, que você fique do meu lado o tempo todo, para que você não caia. Então Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João, para que Pedro pudesse estar perto dele, aonde Jesus queria fortalecer a Pedro, sabendo das lutas que ele passaria, sabendo das batalhas que ele enfrentaria. Então Jesus, conhecendo Pedro, falou assim, Pedro, chega mais perto, fica do meu lado, vamos para a montanha da transfiguração. E a ideia de Jesus era estar sempre perto de Pedro, e Pedro sempre perto dele, para que Jesus pudesse ajudá-lo e fortalecê-lo na fé. Porque Jesus também sabia que Pedro no futuro passaria por outros problemas, como por exemplo, o momento em que ele negaria Jesus, o momento em que ele passaria por outras provas, e até mesmo Jesus sabia como seria Pedro no futuro, e como seria a sua morte. Então Jesus queria ajudar Pedro o tempo todo. Por isso você vai perceber que em todas as fraquezas de Pedro, Jesus estava ali para ajudar, para coordenar, para apoiar, para levantar, para estender a mão. E assim Jesus fez com Pedro e também com os outros discípulos. A Bíblia continua falando sobre Pedro até chegar nesse episódio que eu acabei de ler na abertura do programa de hoje. E você percebeu que Jesus disse claramente o que iria acontecer, e Pedro disse assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu jamais vou te negar, jamais vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. Então Pedro era uma pessoa assim determinada, objetiva, vou contigo até a morte e acabou. E Jesus disse, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, Senhor, jamais te negarei, serei fiel. Você sabe que isso acontece conosco também, né? A gente oscila bastante, não oscila? Um dia você está firme na fé, outro dia você não está. Um dia você está feliz, esperando a volta de Jesus, outro dia você diz, Senhor, não volte hoje, porque se voltar hoje, eu estou perdido. Não é verdade? Nós também oscilamos muito na fé, como Pedro.
E nós também queremos ser fiéis, queremos andar com Jesus, queremos obedecer os mandamentos, queremos ir para o céu. A gente tem esse desejo no coração, mas às vezes a força carnal, às vezes a natureza pecaminosa, isso que tem dentro do ser humano, muitas vezes fala mais alto e muitas vezes você oscila, não é verdade? Oscila espiritualmente, não é mesmo? Eu estou falando para alguém que, como Pedro, passou por momentos difíceis. Estou falando com você que já prometeu ser fiel tantas vezes e não foi. Estou falando com você que já decidiu voltar para a igreja e não conseguiu. Estou falando com você que é da igreja, mas você oscila demais. Você sabe que tem uma fraqueza, tem um pecado guardado, um pecado escondido. E você diz, pastor, eu queria muito ser forte, vencer, mas eu não consigo. Então veja, a história de Pedro é parecida com a sua história. E Pedro finalmente chegou a passar pela experiência que Jesus havia dito. Veja, Jesus foi preso, de fato, como havia sido dito. E Pedro, então, acompanhou Jesus de longe, vendo todo o processo da prisão de Jesus, a forma como Jesus estava sendo conduzido e maltratado, e Pedro de longe. Aí, de repente, uma empregada se aproxima de Pedro e fala assim, você é um seguidor dele, não é? E Pedro nega Jesus. E a pessoa insiste, diz, mas você não é um dos 12? Não, nem conheço ele. Mas a sua fala, o jeito que você fala, a sua posição, a sua maneira e tudo que você tem, revela que você é um dos seguidores dele. E Pedro realmente negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. E depois que negou a 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, então Pedro olhou para Jesus. E Jesus olhou para Pedro. Ou seja, quando o galo cantou pela 3ª vez, Jesus vira o olhar para Pedro e Pedro olha para Jesus. Eles cruzam o olhar. E aquele olhar de Jesus não foi um olhar condenatório, acusatório, um olhar maldoso, não. Foi um olhar de compaixão, de misericórdia. Um olhar de um Deus que ama os seus filhos, apesar das fraquezas e instabilidades que nós temos. O olhar de Jesus levou Pedro aos prantos. Pedro chorou copiosamente, Pedro chorou muito naquele momento. Ele percebeu o quão miserável ele era, o quão pecador ele era, o quão carente ele era. Ele percebeu que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Ele percebeu que ele tinha desejos bons, mas ele não conseguia realizá-los. Entendeu ou não? O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei o que é o certo, mas eu não consigo obedecer. Eu sei qual é o princípio, o mandamento e tudo. Eu tenho todo o conhecimento, mas eu não consigo realizar. Então há uma luta dentro do ser humano entre a carne e o espírito, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Nós estamos no grande conflito e o grande conflito está dentro de nós. Então Pedro viveu esse grande conflito. Pedro, durante todo o tempo que seguiu Jesus, ele oscilou, ele acertava, ele errava, ele estava firme, ele estava fraco, ele andava sobre as águas, ele afundava, ele cortava a orelha de uma pessoa, depois ele falava de Jesus. Pedro foi assim, a vida inteira dele. Ou seja, é uma vida muito parecida com a sua e com a minha, não é mesmo? Mas nesse dia, quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, e eles cruzaram os olhares, ali foi o arrependimento, ali foi a conversão de Pedro. Pedro reconheceu que ele não era nada, que ele precisava de Jesus, que ele necessitava de Jesus 24 horas, que sem Jesus ele estava perdido. E foi ali então que Pedro decide, Senhor, irei contigo pela fé. Eu não posso por mim mesmo, mas eu posso ir contigo. Então veja, Pedro falhou, mas ele não fracassou. Ou seja, houve uma falha, mas Jesus o restaurou. Houve uma oscilação, mas Jesus o segurou. Houve, quem sabe ali, ele perdeu talvez uma batalha, mas não perdeu a guerra, entendeu ou não? E Pedro se levanta e vai firme com Jesus até o final. Claro, passando por todas as lutas, mas ele vai firme até o final. E você sabe qual foi o final da história de Pedro aqui na Terra? Eu vou te contar 2 episódios interessantes. Um deles é que Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Pedro. Outro episódio, Pedro foi o pregador, o evangelista oficial do Pentecostes. Se você pega Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, quem fez o sermão, quem fez a exposição da palavra, a proclamação do evangelho foi Pedro. Então Jesus preparou Pedro, converteu Pedro, e ele foi o grande pregador do Pentecostes e foi também escritor da Bíblia Sagrada.
Que coisa impressionante, né? Ou seja, Pedro, ele cometeu momentos de fraqueza. Como diz o nosso tema, ele falhou várias vezes, mas ele não foi um fracassado, porque ele perdeu batalhas, mas não perdeu a guerra. Amém? Você também pode ter seus momentos difíceis, mas não abandone a sua fé, não vire as costas para Jesus, não faça como Judas. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus e Judas não se arrependeu. Judas continuou na sua ignorância, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua vaidade e não se arrependeu e morreu enforcado e perdeu a salvação. Pedro pecou tanto quanto Judas, a diferença é que Pedro se arrependeu, chorou amargamente, reconheceu, caiu de joelhos, suplicou a graça, suplicou misericórdia, reconheceu sua falha, segurou na mão de Jesus e Jesus o levantou dizendo, eu te salvo. Pedro gritou, Senhor, salva-me, e Jesus o salvou e o levantou. Pedro se arrependeu, Judas não se arrependeu. Veja, falhar todo mundo falha, cometer erros todo mundo comete, mas o detalhe é o seguinte, você pode até cair, mas caia nas mãos de Deus, caia nas mãos, no colo de Jesus, caia de joelhos, ore a Deus, clame a Deus, mas não caia da mão de Jesus, não caia como Judas caiu, de chegar a um ponto de não se arrepender, entendeu? Arrependa-se, busque a Deus, confesse, clame, Deus vai te abençoar, vai te perdoar, vai te resgatar, vai te restaurar e vai te salvar. Amém? Que tremendo, né? Eu me empolgo com a Bíblia porque, para mim, essas coisas todas são muito empolgantes, porque são acontecimentos, ou foram acontecimentos verdadeiros, que têm a ver com a minha vida e também com a sua vida. E você sabe de uma coisa? O apóstolo São Pedro deixou para nós um exemplo, com a sua história, com o seu testemunho. E um dia, quando Jesus voltar, eu quero ir para o céu, e você também quer, não é mesmo? E nós vamos ver Jesus, vamos ver a Deus, vamos ver os anjos, vamos ver os salvos. Mas uma das pessoas que eu mais quero conversar é com Pedro. Eu quero sentar com ele, quero conversar com ele, para ouvir dele essas histórias que ele vivenciou, que a Bíblia apresenta de forma resumida. E você, também gostaria de conversar com Pedro? Com certeza, vai ser maravilhoso, emocionante e inspirador. Agora, o assunto não é mais com Pedro, o assunto é com você. Eu pergunto, e você, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada cristã? Você está firme na fé? Tem oscilado muito? Você tem frequentado a igreja ou já não frequenta a igreja há muitos anos? Você tem sido fiel aos princípios da Bíblia? Ou você já abandonou tudo isso? Você tem obedecido à luz que você conhece? Ou você é daqueles que conhece a verdade, mas não se firma na verdade? Sabe de uma coisa? Hoje, Jesus está olhando para você. O mesmo olhar que ele teve com Pedro, ele tem com você hoje. Olhe para Jesus. Mesmo que você chore, mesmo que você caia aos prantos, é importante que você caia arrependido. Se você cometeu algum pecado, traiu sua esposa, traiu seu marido, traiu seus pais, traiu a confiança de alguém, se você tem um pecado guardado, um pecado de estimação, se você tem sido muito vulnerável em algumas coisas, veja, caia de joelhos hoje, reconheça que você falhou, mas que você não perdeu a guerra. Entenda que Jesus está do seu lado. Ele pode estender a mão e levantar você. Ele pode levantar a mão e abençoar você. Hoje mesmo, aqui e agora, Ele pode fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Se você crê, se você aceita, eu vou orar por você. Mas hoje eu quero chamar você que se afastou da igreja, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que não está mais em comunhão com a igreja, nem com a Bíblia, nem com Deus, você que é uma pessoa que está há muito tempo distante, você não lê a Bíblia há muito tempo, você não ora há muito tempo, você não vai à igreja há muito tempo, você está distante de todo mundo, da igreja, de Deus há muito tempo, e hoje você está aqui vendo essa mensagem, é com você que eu quero falar. Jesus está chamando você, Jesus quer abençoar você, Jesus quer restaurar você, Jesus quer curar você, Jesus quer transformar sua vida. Dê uma chance para Jesus, apenas olhe para Jesus pela fé como Pedro. Quando você olhar para Jesus pela fé, vai perceber que Jesus vai estar olhando para você, e o olhar dele vai mudar sua vida, vai mudar o seu rumo, vai te fazer feliz, vai te dar paz no coração e vai te dar certeza de uma vida eterna quando Jesus voltar. Você aceita? Você quer que eu ore por você? Você quer voltar para os braços de Jesus agora mesmo? Você quer nascer de novo, recomeçar? Então agora eu peço a você que ore comigo.
para que Deus te abençoe poderosamente. Então, eu quero pedir a você agora que coloque a mão sobre o seu coração, como eu estou com a minha aqui. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado por essa mensagem. E agora, com a nossa mão sobre o coração, queremos dar o coração para o Senhor. Queremos dar a nossa vida para o Senhor. Queremos entregar tudo nas tuas mãos. E assim como o Senhor olhou para Pedro, olhe para essa pessoa agora. Olhe para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que esteve afastada dos teus caminhos e hoje está aqui conosco. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Realiza um milagre no coração dela, na vida dela, na família dela, em nome de Jesus. Amém. Seu sagrado nome zombou e se uniu a multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Ao Calvário subir, sim, fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim Ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim. Oh, quanto mal lhe fiz. Ele
É isso. Terminamos mais uma noite, né, de estudos. E a gente viu aí, Jesus, ele nos concede a oportunidade de levantar, né? Mesmo que fracassemos, ele nos perdoa. E ele está disposto a nos receber outra vez. Essa é uma mensagem muito especial, saber que mesmo quando a gente cai, a gente tropeça, mas Deus, ele nos concede, né, a oportunidade de levantar. Muito bonita aquela parte quando o pastor falou assim, se é para a gente cair, que caia no colo de Deus, né? Que caia junto ali, é para que Deus nos levante. E esse é o nosso desejo para você, que Deus continue sustentando você, sua família, e lhe dê uma vida vitoriosa, né, ao lado dele, caminhando com ele. Nós queremos aqui, então, nos despedir e agradecer a todos vocês. Muito obrigada, vou parabenizar por vocês escolherem esse momento, né, para estar na presença de Deus, aprendendo um pouco mais de sua palavra. Hoje o Tiago está acordado, hein, Tiago? Ontem esticou mais um pouquinho, mas hoje eu estou terminando no tempo, Tiago, para você não dormir, tá bom? E aí, então, eu quero, então, agradecer a presença de todos vocês. Já anotei aqui os nomes, né, dos que estarão participando aí dos sorteios. Eu estou torcendo para que chegue segunda-feira e chegue a hora de vocês pegarem aí os brindes de vocês, aqueles que estão participando. Quem participou, quem aparece pelo menos uma vez aqui na tela durante a semana já garante aqui o DVD, né? Achando que tem uns que estão aparecendo assim todo dia, vai ter que levar os 3, né, Sandra? Né, Alessandra? Quem está aparecendo todo dia, o que vocês acham? Acho que, olha aí, ó, gostou, né? Gostou da ideia, isso aí. Olha, eu vou pensar seriamente, viu? Vai que eu já deixo separado assim, você diz, vou levar os 3. Mas no finalzinho, no sábado, aí a gente vai estar sorteando esse livro aqui, né? Especial aí de sucos e shakes. E eu estou torcendo aí para que você receba esse livro aqui, gente. Vocês vão gostar demais, tá? Eu estou torcendo aqui para poder entregar segunda-feira, só entregar brinde, segunda-feira lá na escola, né? A gente já recomeça aí as nossas aulas presenciais com a educação infantil, na terça-feira já volta aí o ensino fundamental, e a gente vai se reorganizando de novo, o retorno. Queridos, quero fazer uma breve oração com vocês, terminar esse momento, e agradecer aí a Deus por estar conosco mais essa noite. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada por estarmos aqui, aprendemos um pouco mais da Tua palavra, Senhor, que realmente nós possamos fazer uma entrega do nosso coração, da nossa vida, para que o Senhor restaure a nossa vida. Assim como o Senhor restaurou a vida de Pedro, que te negou, mas, Senhor, se tornou um grande missionário, uma pessoa que te defendeu até o fim. Nós possamos ser pessoas assim, sejamos restauradas, mesmo fracassando, o Senhor possa nos restaurar, nos levantar e nos fazer ser vitoriosos, Senhor, na nossa vida cristã. Nos abençoe aqui cada família representada, não somente essas que estão aqui, mas todas as famílias que pertencem à nossa comunidade da Escola Adventista, continue cuidando, protegendo e guiando. Nos dê uma noite na tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigada aí a todos. Amanhã a gente se encontra, que horas? 19h30, né? Olha, quarta noite, até tá terminando, são 8 noites, hein? Quero ver quem vão ser os persistentes aí, ó. Tem aí agora quarta, né? Hoje já é terça, gente, já está dizendo que já era quarta. Mas a terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado à noite a gente termina, tá bom? Tem muita história bonita, muitas mensagens da palavra de Deus para a gente ainda aprender. Então, tchau, tchau para vocês, ó. Beijo grande, boa noite, Deus abençoe você e sua família, viu? E amanhã a gente se encontra aqui 19h30 mais uma vez. Tá? Tchau, 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 tchau.